Todos nós temos algumas coisas que precisam ser retiradas, porque a gente vai, dependendo dessas coisas, vai achando que, de repente, podemos confiar nestas situações que precisam ser removidas. E Davi teve que passar por uma remoção de 5 coisas. Podemos chamá-las de muletas, 5 muletas importantes. Esta é a verdade. 1 Samuel 19, versos 9 e 10, lembram? A gente tinha lido no último episódio como outra vez Saul atacou Davi com uma lança. Davi desviou-se do golpe e a lança feriu a parede. Aí Davi fugiu. Esta foi então a segunda vez que Saul atacou Davi com uma lança. E eu gostaria muito que você sublinhasse, se você gosta de fazer isso, não sei, mas se não tiver nada contra, pode sublinhar as palavras Davi fugiu e escapou. Ou então, pode anotar aí no seu caderninho de anotações aqui do Hebreus 11. Davi fugiu e escapou. Você vai ouvir a partir de agora, várias vezes durante esse período da vida de Davi, exatamente estas palavras. Davi fugiu e escapou. Isso se torna um padrão, um meio de sobrevivência. Um meio de sobrevivência para Davi. Então, preste atenção nesse detalhe aí. Davi fugiu e escapou. A primeira coisa que Davi perdeu foi a muleta de uma boa posição. Ele tinha entrado no exército, ele tinha provado ser um soldado fiel e até um soldado heróico. E agora tudo isso desaparece assim, de repente, com aquele som de uma lança. Davi perde isso aí. E preste atenção numa coisa: Davi nunca mais servirá o exército de Saul. Nunca mais. A muleta seguinte, removida por Deus, é a esposa de Davi. Ainda não falamos sobre ela, não é verdade? Vamos voltar um pouco na cronologia na vida de Davi. Você precisa lembrar-se de uma coisa: Saul prometera dar sua filha como esposa ao homem que matasse Golias. Lembra disso? Então, os motivos de Saul, no entanto, não eram puros. Você deve lembrar disso. Davi ainda era um mocinho quando matou o gigante Golias e Saul prometeu a filha dele para quem matasse, para quem acabasse com o gigante. Agora vamos ler 1 Samuel 18, versos 20 e 21, que diz assim: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Estão vendo só? Falamos abundantemente acerca da inveja de Saul para com Davi e como isso o tinha cegado. Agora ele é capaz de usar uma própria filha para ser, segundo ele imaginava, uma maldição na vida de Davi. A que ponto um homem cegado pela inveja pode chegar? Saul usou astuciosamente a filha para enredar Davi. É isso mesmo, para tentar atrapalhar a vida de Davi. Aí Davi pede para que Davi mate 100 filisteus como dote pela mão de sua filha, talvez esperando que Davi fosse perecer na mão destes filisteus. Davi pede isso a ele. Porém, Davi consegue atender esse pedido de Saul sem ser morto. Isso leva Saul a temer Davi.
e, consequentemente, leva Saul a desejar ardentemente a morte de Davi. É isso mesmo. Saul passa a desejar a morte de Davi. Depois de Davi ter fugido de Saul, voltou para a esposa. 1 Samuel 19, 11 e 12 diz assim: Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mais uma vez, estão vendo? Fugiu e escapou. Davi é agora um fugitivo procurando livrar-se de Saul. E Mical engana o pai para que Davi possa escapar. O pai enfrenta então a filha: Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Aqui a gente vê a fala de Mical. Ela diz: Fui obrigada a deixá-lo fugir. Ela mente. Ele ameaçou matar-me se eu não o ajudasse. Isso aqui está no verso 17 do capítulo 19 de 1 Samuel. Em resumo, a mulher de Davi afastou-se dele deliberadamente. Eles nunca voltaram a se entender a partir desse ponto. E a mentira dela também não ajudou Davi. Só fez aumentar a raiva de Saul contra Davi. Deus removeu assim uma outra muleta, que era Mical. Interessante, Davi está fugindo pelas montanhas neste ponto. Ele está tentando encontrar um lugar seguro para se esconder. Como é de se esperar, ele procura Samuel. Isso aqui é um momento bem emocionante na história de Davi. Quando nesse ponto ele vai procurar Samuel, que o ungira com azeite como sucessor escolhido de Saul. Isso está em 1 Samuel 19 e o verso 18. Eu acho muito interessante. Diz assim: E assim Davi fugiu e escapou. Estão vendo? Falei para vocês. E veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Que coisa interessante isso aqui, gente. Eu convido você a viajar com a gente, a viajar comigo. Davi vai procurar Samuel nesse ponto. Ele vai compartilhar o que está acontecendo. E ele abre o coração para o profeta Samuel. Interessante, né? Algumas coisas aqui para você. Numa escavação arqueológica em Naiote, feita há algum tempo, os arqueólogos encontraram restos antigos do que chamaríamos de condomínios, construções geminadas dispostas na forma de um labirinto. Não é de admirar que Samuel tenha dito: Vamos a Naiote, pois ali ninguém nos encontrará. Então essa descoberta de arqueólogos na nossa época agora mostra por que Samuel convidou Davi para irem exatamente para Naiote, porque ali eram essas construções geminadas, algo muito interessante, como um labirinto. Ali ninguém nos encontrará, diz Samuel. Davi e Samuel seguiram então juntos para Naiote, mas mal haviam chegado quando alguém informou a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Mais uma vez Davi segue o seu caminho. Capítulo 19, versos 18 e também o capítulo 20, verso 1. Olha só. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Durante todo esse processo,
Veja só, ele perde Samuel também, como uma muleta para se apoiar. Davi perde também o velho profeta Samuel. Aos poucos, Davi vai perdendo todos os seus apoios. Já aconteceu com você de perder apoios? Já? Sei dizer que aos poucos Davi vai perdendo todos os seus apoios. E isso aqui vai fazendo Davi crescer de uma forma espetacular, preparando-o para o rei que seria. Obrigado, meu Pai, por esses detalhes, por esse estudo na vida de Davi. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui aprendendo juntos. Obrigado, Senhor, porque manifestas o teu amor, a tua graça, em cada detalhe, pequeno ou não, na vida de Davi. Obrigado por estares cuidando dos detalhes da nossa jornada aqui na terra. Obrigado, Senhor, por podermos contar contigo. Tu és o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que bênção maravilhosa. Glórias a Deus. Olha,